pós-graduação em Sociologia da UFCG, que é coordenado pelo professor Frank Dusser, que está aqui presente, e organiza esses colóquios com temas variados. Nosso tema hoje é o tema de energia nuclear no Brasil, contingência e riscos. E nós estamos com a participação tanto de alunos do programa, mestrandos e doutorandos, quanto público externo ao programa. E hoje nós estamos com 3 apresentações, nas quais, após as mesmas, vamos ter os debates, onde as pessoas vão fazer as colocações, perguntas. Então a gente pede que vocês anotem aí os questionamentos, as perguntas, as dúvidas, as colocações de vocês para a gente fazer o debate em seguida das apresentações. A gente tem como, além dos participantes tradicionais, que são os doutorandos do programa, no caso a Mayara também vai fazer aqui a apresentação, e eu, o Tony, e uma convidada externa, que é a professora Suzana de Souza Ladípio, que é do Departamento de Física aqui da Universidade Federal de Sergipe, e atua com esse tema específico do que a gente vai estar abordando hoje. Então a gente teve aí a felicidade de conseguir trazer essa professora para fazer essa apresentação aqui com a gente, debater com a gente isso, e vai nos ajudar bastante a compreender melhor o assunto do ponto de vista mais técnico da área da física. A gente vai abordar um viés mais sociológico e tentar construir um conhecimento de uma forma mais abrangente e interdisciplinar. A princípio, a gente pensou em 20 minutos de apresentação, aproximadamente, para cada um dos apresentadores. Claro que pode ser um pouco mais, um pouco menos. E depois o debate fica a critério do público. Tá? Até o que vocês acharem necessário, a gente está à disposição até amanhã, se quiser. Fique à vontade. Vai fazer igual lá no Congresso. Congresso lá da noite. Você esqueceu o nosso lanche. Ah, sim, vai ter um lanche. Muito bem. Então, professor, fique à vontade. Eu agradeço muito o convite. É um tema normalmente muito polêmico, né? Muita gente fervorosa contra, mas também tem gente fervorosa a favor da energia nuclear, em que eu acho importante debater fora do âmbito do pessoal técnico, justamente para mostrar para vocês o que a gente faz. Só que, por ser um tema bastante técnico, às vezes é difícil mostrar com clareza e muitas pessoas se escondem atrás de equações, coisas complicadas. Então eu tentei fazer uma apresentação de uma forma bastante clara, com pouca coisa técnica exatamente, mas muitas fotos, uma forma de divulgação. Eu espero que vocês entendam tudo. O que não entenderam, pode perguntar. Alguns temas eu já deixei de fora porque a apresentação estava muito longa para os 20 minutos. E então, sobre acidentes, coisas, já está fora, porque eu sei que vocês vão perguntar, mas eu tenho aqui coisas para mostrar para vocês depois. Então, vamos começar a falar da importância da energia elétrica. A energia elétrica, ela é fundamental para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Vocês usufruem desse bem o tempo todo e às vezes não percebem o quanto isso está na nossa vida fazendo bem para isso. Se ar-condicionado aqui, sem isso aqui eu não estava fazendo palestra hoje, no computador, né? Sem computador, faz parte do nosso dia a dia. E muita gente ainda está fora disso, não tem acesso a isso. Então, essa melhoria da qualidade de vida no Brasil só vai ocorrer se a gente tiver um significativo aumento desse consumo de energia elétrica por habitante. Eu sou grande consumidora e vocês também são, mas isso não é a maior parte da população, não é a realidade para a maior parte da população. Então, a gente pode ver por esse mapa, que é a visão noturna da Terra, que alguns lugares têm mais energia elétrica que outros, né? Onde tem muita energia elétrica aí? Estados Unidos, Europa, olha a África, tadinha, toda escura, né? Exceto ali pela região de Joanesburgo. O Brasil, a parte central. Então,
onde você não tem energia, normalmente a gente já vê que está ligado a países mais pobres. É claro que tem algumas exceções, mas em média é isso que a gente observa, ou seja, energia está ligada ao desenvolvimento. Aqui é o índice de desenvolvimento humano em relação ao consumo per capita de eletricidade. Podem ver que países aqui da África são os menores consumidores e quem está lá no topo, né? Austrália, Estados Unidos, Canadá, né? O Brasil está aqui, ó, pedacinho. Ou seja, a gente está sim nesses países, não estamos tão mal, mas não somos aquele país que você pode dizer economize que vai sobrar energia. Nós não estamos nessa fase. Claro que eu posso economizar, talvez vocês possam, mas não é a maior parte da população que pode fazer isso. Na verdade, eles estão precisando consumir. Então, a gente precisa produzir energia. E como se produz energia? Então, vou citar aqui em geral, mas, claro, existem outras formas, mas a maior parte a gente consegue energia elétrica fazendo o movimento de um indutor eletromagnético. É um eixo eletromagnético que você vira e você cria corrente elétrica porque ele está em movimento. São cargas criadas por esse movimento. Então, o que eu preciso fazer é girar uma turbina. Se eu girar uma turbina, eu faço esse indutor girar e crio corrente elétrica que é carregada para as casas. Então, a hidroelétrica ela faz isso. Como? Com a queda d'água, o movimento da água, gira uma turbina que gira o indutor que gera energia elétrica, certo? Se eu mudar para termoelétrica, termoelétrica, ela é, como o termo termo fala, né, de aquecimento, de calor. Só que agora não é a água caindo, como que eu faço? Eu faço a água esquentar e o vapor de água é que gira as turbinas. Então, como é que eu posso criar calor? Eu posso queimar carvão, óleo, petróleo, né? Coisa que o pessoal tem feito, gás natural. Então, se queima esses combustíveis para esquentar a água e essa água girar a turbina. Só que nós temos um efeito muito importante que está acontecendo agora, não é medo do futuro, é já, que são as mudanças climáticas que são causadas por esses gases que são emitidos aqui, né? Então, queimar carvão, queimar esses tipos de combustíveis aqui é extremamente prejudicial para o meio ambiente e para a sociedade como um todo. Porque se você causa desastre, você afeta a sociedade de uma maneira dramática. E se você muda o clima, você muda a temperatura, você não consegue mais plantar no lugar que você plantava, você não consegue mais ter animais porque tem muita seca. Então tem vários problemas gerados pela emissão dos gases do efeito estufa. Então, como a gente pode fazer para melhorar isso? Eu posso usar a termoelétrica, só que a nuclear. A termoelétrica nuclear, eu vou mostrar primeiro aqui como é que funciona, depois a gente fala dos combustíveis, tá? Eu tenho aqui pastilhas que são feitas de urânio 235, depois eu vou explicar tudo direitinho. Esse urânio, ele fissiona, ele quebra, e quando ele se quebra, libera energia que esquenta a água. Eu tenho a primeira água, que é uma água radioativa, tá? Porque está misturado com material radioativo, quente, que esquenta uma segunda água aqui, que está no circuito fechado. Essa água que gira a turbina, tá? Pode às vezes até ter vários outros sistemas, mas é bem mais simples, tá? Então, essa segunda água gira a turbina, que eu fiz aquele sistema para gerar energia. Mas essa água está quente, como é que eu faço para esfriar? Eu capto água externa, essa água entra e sai. Então essas aqui, primeira e segunda, estão paradas lá dentro, não saem da usina. Essa entra e sai. Ela pode entrar de um rio, do mar, em Angra dos Reis, é água do mar. Mas muitos lugares usam lagos, usam água de rio. Se for implantada na beira do Rio São Francisco, água do Rio São Francisco. Entra a água e essa água pode sair e voltar, como em Angra, volta diferente, radioativa? Não, não é água radioativa, ela não tem contato com a radiação. Ela volta mais quente, muito mais quente, 3 graus.
3 graus é a diferença de temperatura. Afeta ali a hora que ela sai? Claro que tem, são 3 graus mais quente, mas o meio ambiente em si é pouco afetado. Tem algumas algas que crescem ali em Angra um pouco mais do que o normal, mas ela se dissipa porque o volume do mar é muito grande, o volume de água é muito grande perto daquilo que está saindo. Uma outra forma de fazer isso é a água evaporar. Se você evaporar a água, cria nuvem e você faz chover. Se for no sertão aí, a gente vai fazer chover no sertão. Então, é assim que a gente faz com a termoelétrica. Então, o pessoal gosta de mostrar foto da usina nuclear, radioativa, aquilo é água, saindo vapor de água, saindo das torres, não é vapor radioativo. Tá? Aqui é a nossa central nuclear. Uma central, ela possui várias usinas. Então, Angra é uma central. Ela tem 2 usinas em funcionamento, Angra 1 e Angra 2, Angra 3 está em construção. Aqui não é o projeto, né? É tudo lá junto em Angra dos Reis. Tá? Como é que está essa energia nuclear no mundo? Nós temos 437 reatores em operação. Veja a concentração deles. Está em países pobres ou em países ricos? Eles são bobos? Acho que não, né? Por que eles investem em nuclear? Bom, aqui são usinas em construção. Nós temos ali a nossa representante em Angra, com um pontinho, né? Temos nos Estados Unidos, na Europa, temos espalhados também, a maior parte em países ricos, mas a China e a Índia têm investido bastante, né? Vocês podem ver ali bastante, né? E algumas estão em planejamento. Uma pastilha de urânio, eu vou falar o que é enriquecido depois, mas uma pastilha de urânio enriquecido a 3,5%, que é o combustível usado nas nossas usinas, com 10 gramas equivale a 700 quilogramas de petróleo, ou seja, 3 barris de petróleo é muita coisa. Ou 400 metros cúbicos de gás natural, ou 1.200 quilogramas de carvão. Então, é uma coisinha minúscula, né, que gera a mesma energia de tudo isso aí. A única equação da minha apresentação é uma equação muito famosa do Einstein. Tá? Todo mundo já viu essa, mesmo quem não é físico, né? E igual a mc quadrado, né? Os físicos adoram usar essa camiseta. O que significa isso? Energia é igual a massa vezes c, a velocidade da luz, ao quadrado. Então, ele mostrou nas pesquisas dele que era possível transformar matéria em energia. Então, tudo que é matéria, ela é capaz de virar energia. Se a gente consegue converter massa em energia, que é o caso da fissão nuclear, a gente consegue obter energia para usar no dia a dia. Então, por exemplo, se eu conseguir converter 1 quilograma de massa em energia, eu obtenho 9 vezes 10 é 16 joules. E não lembro o que é joule. Eu não sei o que é joules, já esqueci isso lá no ensino médio, né? O que são joules? Na verdade, essa energia que a gente calcula aqui corresponde à quantidade de energia que 180 mil pessoas nos Estados Unidos consumiriam durante um ano. Para 1 quilograma. Então, se eu conseguir converter 1 quilograma de massa em energia, eu consigo abastecer 180 mil pessoas num lugar que é consumidor voraz de energia, um dos maiores consumidores. Então eu consigo abastecer essas pessoas. Deixa eu ver se ele consegue passar aí, porque agora eu vou falar na fissão. Ele está com mau contato? Com mau contato. Então agora vamos explicar a fissão do urânio, porque depois a gente tem que falar desse combustível, como conter ele, que é o tema, né? Então, se a gente tem um núcleo
de urânio 235. Significa, esse 235 é o número de prótons e nêutrons que ele tem no núcleo. O urânio, para ser urânio, ele tem que sempre ter 92 prótons. Se mudar o número de prótons, não é mais urânio. Então, aquela tabela periódica de acordo com o número de prótons. Mas o número de nêutrons pode variar. Vocês devem ter estudado lá no ensino médio os isótopos, né? Isótopos são os átomos que têm o mesmo número de prótons, mas varia o número de nêutrons. Esse isótopo é o isótopo que é usado como combustível para as usinas nucleares. Então ele tem, se eu fissiono o urânio, como é que eu faço isso? Eu jogo um nêutron, ele captura um nêutron, aí ele fica todo desconfortável, ele se quebra, certo? Quando ele se quebra, ele libera outros 2 a 3 nêutrons, depende da questão que quando você joga um giz, ele se quebra e nunca se quebra no mesmo lugar. Também o urânio, quando se quebra, não se quebra exatamente da mesma forma. Então, cada vez ele se quebra num tipo de, em 2 núcleos novos e 2 a 3 nêutrons. Esses nêutrons, eles podem ser moderados, eles sabem, com muita velocidade. Eles podem ser moderados com água, por isso que o reator nuclear é sempre dentro de uma piscina. Aí eles perdem velocidade porque o nêutron tem que estar bem devagarzinho, assim, para ser capturado pelo urânio. E aí é moderado, continua fazendo o processo, encontra outro urânio, fissiona e assim eu consigo manter o processo dentro de uma usina nuclear. E de onde vem a energia? É energia cinética, porque essas partículas elas saem com velocidade. Energia cinética, bate a mão. Esquenta, não esquenta? Então as coisas começam a agitar lá na água e esquentam, por isso que você esquenta a água. Tá? Então, esse combustível, urânio natural, quando você vai no minério lá pegar, só tem 0,72% de urânio 235, que é aquele que fissiona. 99,27% são urânio 238, ou seja, tem 3 nêutrons a mais. E tem uma merreca de urânio 234, nem vou falar desse, tá? Ou seja, eu tenho muito mais, se eu pegar 99 bolinhas, aliás, se eu pegar 100 bolinhas, 99 vão ser de urânio 238 e não chega a uma de urânio 235. Só que para eu fazer isso de combustível, eu preciso aumentar a quantidade de urânio 235. Isso se chama enriquecer. Então, o enriquecimento de urânio é aumentar a quantidade de urânio 235 em relação ao urânio 238. Isso é fácil? Não. Se fosse, a gente tinha bomba atômica para todo lado aí. Graças a Deus não é fácil, né? Então, a gente tem dificuldade, porque quimicamente as coisas são fáceis de fazer, mas aqui não é química, é nuclear. Quimicamente, eles são idênticos. Então, eu preciso de processos sofisticados, que o Brasil sabe fazer e é um dos poucos países que sabe. Tá? Então, o enriquecimento para o reator, ele precisa de 2,5% a 3,5% de urânio 235. Tá? Aqui é como o urânio encontrado lá, por exemplo, em Caetité, no sertão da Bahia, onde a gente tira o urânio para as nossas usinas, né? Ele é purificado e fica com aquela forma que é chamada de yellow cake. Tá? As instalações de depósito de urânio no Brasil estão aí. A gente tem alguns locais que já se descobriu que tem urânio, mas se explora somente em Lagoa Real, com Caetité, no sertão da Bahia, uma região muito pobre, e que essa é uma forma de se levar dinheiro, de ter pessoas com condições de vida melhor, que é tirando o urânio daquela região. Outra região próxima a ser explorada é Itatiaia, no Ceará. Lá ele aparece junto com fosfatos, com outras coisas, então precisa separar isso, mas é tudo viável, e inclusive as outras coisas são interessantes para ser explorado. Então no futuro, Itatiaia vai ser o próximo a ser explorado, que é a maior reserva de urânio do Brasil. O ciclo do combustível, então, o combustível precisa passar por várias etapas. Você vai ter a mineração, vai ter a conversão
do urânio em outras formas, aí vai ter a parte do enriquecimento, depois ele tem que virar gás para fazer isso, então ele passa por vários processos até virar aquela pastilhinha que vai dentro da usina. Então isso é chamado de ciclo do combustível. Tá? Então o enriquecimento, a diferença para você fazer uma usina ou fazer bomba é muito grande, porque na usina eu falei 2,5%, 3,5%, para a bomba precisa de mais de 90%. E isso é muito difícil. Então vocês devem ver na televisão e falar do pessoal indo no Irã, ver se está produzindo bomba. O que eles sabem? Eles vão ver quanto que entra, né, de urânio geral e quanto que sai de urânio enriquecido. Se sai 3,5%, não é para bomba, porque não vai acontecer a bomba. Vai usar na usina. Até 20% se usa para reatores de pesquisa e reatores que produzem isótopos para a medicina. A gente também precisa de reatores o tempo todo produzindo isótopos para salvar a gente, para usar em medicina nuclear, por exemplo. Tá? Então, a reação controlada então, é usada nas usinas nucleares e a descontrolada é usada para bombas, ou seja, você libera muita energia de uma vez só, muito rápido, explode e causa os problemas que a gente sabe. Bom, mas vamos voltar para a coisa boa que é produzir energia, né? Mas a gente vai ter rejeitos, que é o foco desse tema aqui, dessa mesa redonda. Então, o que são os rejeitos? O próprio elemento combustível, depois de usado, ele pode ser considerado uma parte, um rejeito, e tudo que foi contaminado, teve contato, você está trabalhando, você está mexendo lá, você tem uma luva, aquilo entra em contato, sofreu uma contaminação, então é considerado rejeito radioativo. E o que é radioatividade? Então, quando o núcleo fissionou, criou dois outros, e esses outros eles não são estáveis, eles são instáveis, eles querem perder energia. Quando eles perdem essa energia em excesso, eles emitem partículas e ondas. Ondas são radiação gama e as partículas são partículas alfa e partícula beta. A partícula alfa é um outro núcleo, L, e a partícula beta são elétrons que saem do ar. E isso pode causar problemas para as pessoas, certo? Mas também são essas coisas que ajudam a esquentar a água, tá? Então, mas a gente precisa cuidar disso. Então, a gente vai ter os rejeitos que têm alta radioatividade, que emitem muita radiação, que são os elementos do combustível usado, tá? Eles vão ficar, primeiro, no depósito inicial, que é uma piscina dentro da própria usina. Por quê? Por que ele precisa ficar na piscina? Porque, lembra, as partículas saem de energia cinética, então naqueles elementos, mesmo já funcionados, que são radioativos, também estão emitindo partículas, também tem energia cinética, também esquentam, tá? Então, primeiro eles têm que ficar sempre refrigerados dentro das piscinas, até da ordem de 5 anos, normalmente eles ficam até 7 anos lá, resfriando o tempo todo, então você tem que sempre colocar água, depois que a água, foi o problema de Fukushima aqui, eles não bombearam água por causa do acidente, e aí, sem água, aquilo, né, fez a água entrar em ebulição, porque você não deixa a piscina entrar em ebulição, né, você está repondo água mantendo a temperatura adequada, então você repõe aquilo, não deixa entrar em ebulição. E tem os rejeitos de baixa e média radioatividade. Então, esse material é aquele material que teve contato com os elementos radioativos, roupas, filtros, esses. E os resíduos também de onde passa a água. Vocês lembram que eles passam? Então, os rejeitos radioativos, as usinas nucleares, só acumulam a longo prazo. Lembra que a quantidade de material que eu preciso é muito pequena? Então, para juntar, eu preciso de longo tempo. A usina de Angra, por exemplo, faz paradas a cada 1 ano e meio para troca de 1/3 dos elementos combustíveis. Tá? Os rejeitos líquidos são processados, são evaporados, né, resultando em água pura, e os rejeitos radioativos sólidos, que são de pequena quantidade. Aí eu tenho esses rejeitos sólidos, né, que vão ser, depois que eles são tirados lá da piscina, eles vão ser imobilizados, encapsulados em tambor de aço e guardados em depósitos, né, para proteção. Ah, mas se o tambor furar?
Não, se o tambor furar, nada vai vazar porque ele foi encapsulado, ele fica como um vidro dentro de uma cápsula, tá? E se vazasse, mesmo se vazasse, se faz essas instalações com piso impermeável. Então, proteção em cima de proteção, uma série de proteções, tá? Aqui é um exemplo do depósito intermediário desse rejeito sólido, né? De média e baixa atividade, que tudo está dentro da usina, é tudo lá em Angra, tá? Aqui a piscina com os elementos combustíveis lá dentro, né? Então o combustível irradiado, ele é guardado dentro da usina, posteriormente nesses repositórios intermediários, e eles esperam a solução final. Existem 5 alternativas, né, de solução definitiva para esse combustível irradiado. Bom, aqui é só mais uma foto da piscina do combustível usado e depois o seco, né, guardado quando você pode retirar da piscina. Aqui, as soluções finais. Então, a primeira seriam repositórios definitivos que são feitos em profundidade variando de 100 a 300 metros, que são feitos em locais à prova de terremoto, inundação, má condição meteorológica. Eles fazem avaliação muito profunda dos sítios onde eles fazem essas coisas. Então, essa solução geralmente é a mais viável, a mais provável sob ótica atual. Existem outras formas? Eu falei, são 5. Então, a segunda forma, o uso do combustível urânio 238. Lembra, eu falei, urânio 235 é o combustível. 95% é o urânio 238 que está lá. Ele não pode ser usado ainda, mas nada garante que a gente não vai evoluir para uma forma de conseguir fazer com que esse urânio fissione. Então, no futuro, a gente pode ter um combustível para a nossa geração que já está guardado lá. Então, o futuro vai dirá se a gente é capaz de fazer fissão do urânio 238. Então, eles não seriam mais rejeito, seriam combustível. Tá? Uma outra forma é o reprocessamento, esse já ocorre. O urânio 238, o urânio 235 e o plutônio 239, eles são separados quimicamente do elemento irradiado, misturados com o urânio 235 novo e formam elementos combustíveis físicos que vão ser reprocessados. Então, de novo, entra lá. Então, o reprocessamento aproveita aquilo misturando, certo? Teria também a transmutação. A gente pode modificar os elementos radioativos usando outros aceleradores de partículas, jogando partículas no núcleo e mudando aquele núcleo. Então, ele pode deixar de ser radioativo com processos industriais. A gente é capaz de fazer isso. Então, eu não vou falar de meia-vida, que o negócio complica aqui, mas ele vai ficar um elemento que eu vou conseguir colocar no meio ambiente muito mais rápido. E, então, essa transmutação é uma possibilidade tecnológica para o futuro também. Tá? A quinta seria outras formas decorrentes do desenvolvimento tecnológico. A gente precisa investir em tecnologia para poder ver quais seriam as outras formas. Então, o que é importante é guardar dinheiro para o futuro, investir em ciência e tecnologia para que a gente consiga preservar o meio ambiente dessas partículas que são danosas. Então, a gente tem tempo e tem dinheiro. Dinheiro tem, só está indo para o lugar errado, né? Para fazer a busca de implantação da melhor solução da deposição final. Enquanto isso, o que se faz é guardar o rejeito protegido com toda a segurança necessária. Nunca houve acidentes. Então, qual é o volume disso? O volume anual gerado por unidade, ou seja, lá pelas usinas de Angra, são 6 metros cúbicos, uma Kombi por ano. Me diga qual indústria que gera lixo de 6 metros cúbicos por ano. Nenhum. E não é só rejeito nuclear que é danoso para a gente, certo? Então, é um problema, assim, todo mundo foca na nuclear e deixa as outras fazerem o que quiserem. Então, temos que prestar atenção também nas outras. O volume anual da central como um todo é 36 metros cúbicos. O volume total ao longo de 80 anos, 2.880 metros cúbicos. Ou seja, é muito pouco, né? É uma quantidade
em volume realmente não é expressiva. Então, a gerência de rejeitos de alta atividade, a decisão sobre o reprocessamento implica nesse armazenamento inicial, intermediário, para que a gente possa reprocessar. Existem países que decidiram pelo reprocessamento, que é a França e a Inglaterra, e países que optaram pelo armazenamento final, Suécia e Finlândia. Tá? Esses são exemplos. Então, para construir depósitos finais ou intermediários, a gente tem que ter um planejamento de longo prazo, não é uma coisa que você constrói assim, você tem que fazer com o tempo, né? E que indique qual é o tamanho desse parque nuclear que você vai precisar depositar. Em nenhum país ainda existe o depósito final. Ninguém usa ainda aquele depósito final, apesar da decisão, né? Então, os rejeitos de alta atividade são hoje estocados nesses depósitos intermediários de superfície e aguardam decisão de construção dos depósitos finais. Então, os resíduos de alta atividade, que são os perigosos, né, são os elementos combustíveis, vão ficar naqueles depósitos iniciais, depois intermediário. Eu vou correr um pouquinho, porque ela já me passou aqui 5 minutos faz tempo, vou passar para algumas coisas. Aqui na França, né, a França é o país mais nuclearizado do mundo, 85% da eletricidade é nuclear. Vejam ali todas as instalações, vejam que tem muitas nas fronteiras, porque eles exportam energia. A Alemanha falou, não quero mais energia nuclear, desliga tudo, né? Só que compra energia nuclear da França e a França faz esperta na fronteira. Se tem vantagens, vai para a França. Se tem problemas, nós dividimos os problemas. Certo? É isso mesmo. Então, a geração de resíduos industriais por ano por habitante é 2.500 kg. A geração de resíduos nucleares por ano por habitante é menos que 1 kg. E, realmente, daqueles que são perigosos, a gente tem menos de 10 gramas de resíduos de vida muito longa, que vão durar aí mais de 500 anos. Aqui são fotos de como eles processam lá. Aqui são restos de coisas, né, que eles picam, amontoam, fazem pressão para ficar um volume bem pequenininho. Né? Aqui exemplo da armazenagem, dos vários tipos de armazenagem. Tá? Aqui a central de Angra, com um detalhe ali de onde eles estão fazendo o centro de gerenciamento de resíduos, né? Tem armazenados hoje cerca de 3.000 metros cúbicos e tem capacidade até 2020. Tá? Aqui mais fotos desse centro de gerenciamento. Tá? Como se entra lá? Sob muito controle, tem para quem entra e quem sai, tem monitores de radiação para não trazer nada fora, né? Porque também tem um perigo de terrorismo, né? A pessoa vai lá e pega, não pode sair, nem entrar, né? Qualquer um, nem sair carregando nada, né? E aqui, onde tem depósito final de média e baixa atividades, as instalações são várias no mundo. E o nosso exemplo aqui, onde nós estamos nos baseando para construir, é o depósito de El Cabril, que é feito da Espanha e está em operação desde 92. Ele tem capacidade de armazenagem de 35 mil metros cúbicos. Tá? E tem possibilidade de expansão. Então, nós estamos tentando fazer coisas parecidas. Aqui tem os repositórios franceses. Esse tem mais ou menos 54 campos de futebol de área total, do Laube, e La Manche, que está fechado depois de 25 anos de operação. Ele recebeu resíduos de 54 reatores, tem mais ou menos 30 campos de futebol. Tá? Aqui é o repositório de Abadia de Goiás, que é no Brasil. Ele recebeu os resíduos do acidente nuclear de Goiânia, que não tem nada a ver com a geração de energia, mas foi de uma fonte de radioterapia, que infelizmente não dá para a gente discutir aqui. Mas não tem nada a ver. Depois, se vocês quiserem perguntar, a gente fala. Quais são as metas nacionais? Né? Escolher o local agora até 2012, 2016 início da construção, 2018 início da operação. Com toda essa loucura, realmente eu não sei o que está acontecendo na nossa política, atrapalha tudo, inclusive isso, né? E isso foi um condicionante do IBAMA para poder construir Angra 3. Aqui a gente está comparando os rejeitos de alta atividade, aqueles mais perigosos, com... Ele cortou um pouquinho, mas é bem pequenininho lá dentro, né? Esse amarelinho aqui seria o rejeito de alta atividade, enquanto que essa pirâmide toda seria aí de carvão, se a gente tiver carvão. Então,
pensem no mundo recebendo tudo isso enquanto recebe só uma coisinha de nuclear, né? Então, o gerenciamento ainda sobre o combustível, a gente tem um material, isso é onde você coloca as pastilhas, né? De tudo isso aqui, um material reciclável, e o resíduo, que são os produtos de ficção, são de 3 a 5%. Então, todo o resto aqui a gente pode aproveitar, nada vira lixo, é energia para o futuro, né? Então, como é que se faz o reprocessamento, né? Corta, mistura, não vou falar sobre isso, porque aqui ninguém vai fazer isso, mas dá para fazer, e o pessoal sabe como fazer essa reciclagem, já tem capacidade técnica e científica. O reprocessamento é feito, por exemplo, na França, em La Hague, em Tóquio, na Grã-Bretanha, e Okashimura, no Japão. E também é feito de outro tipo em outro lugar na França, no Melox. Então, o combustível usado, né, vai ser compactado. Normalmente, na maioria dos países, não é um problema de tecnologia. Se sabe muito bem como fazer, é só tomar a decisão. A decisão é política. Está na mão dos políticos decidirem. E os políticos querem fazer média com a população. E como a população tem um medo, já nasce com medo do nuclear, falou no nuclear, está apavorado, então os políticos não, deixa para depois, vai atrasando, ninguém quer assumir e falar, vamos fazer. A decisão tem que ser política. Na Suécia, um povo educado, culto, e um governo talvez mais dedicado à população. Então, lá já se tomou a decisão para colocar isso em funcionamento. Tá? Então, a destinação do combustível na Suécia vai ser feita, na Suécia e na Finlândia vai ser feita dessa forma, encapsulamento e enterrado bastante profundamente em torno de 500 metros. Tá? Aqui ainda nos Estados Unidos, Rio Canal, onde eles estão planejando fazer também a destinação desse combustível final. Tá? Destinação final. O armazenamento inicial, eu já mostrei para vocês, são nas piscinas, né, no interior. Então tem as rotas alternativas, aqui era só resumindo o que eu falei. E a solução nacional seria o armazenamento intermediário de longa duração, 500 anos. Né? Então a gente tem esses projetos aí aguardando solução. Eu só vou, para fechar aqui, mostrar uma usina que existiu em Connecticut, nos Estados Unidos. Tá? Trabalhou durante 28 anos. Quando você desmonta ela, né, é chamado de descomissionamento. Então, eles descomissionaram no final da atividade dela e é assim que está lá. Verde, maravilhoso, sem contaminação nenhuma naquele local. Tá? Isso é uma foto de 2004. Então, todas as formas de produção de energia elétrica produzem rejeitos ou interferem com o meio ambiente. Há necessidade de estocagem de resíduos de quase todos os processos industriais. A única tecnologia que equacionou esse problema a médio prazo, né, centenas de anos, e armazena todos os seus rejeitos é a nuclear. E continua investindo fortemente na busca de soluções definitivas. Portanto, cabe ao Estado tomar as decisões, as medidas para garantir um uso seguro de qualquer tecnologia, e na área nuclear é feita pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEM. Tá? E fechando, é o último. Então, limitar o aquecimento global até 2100 a 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais implicaria um aumento massivo de energia nuclear. Isso foi dito por James Hansen, que é um climatologista da NASA, trabalhou na NASA entre 1981 e 2013. Para contribuir para essa meta, a produção de energia nuclear teria que duplicar e chegar a 862 gigawatts até 2040. Então, sem energia nuclear é improvável que se consiga deter a mudança climática. Isso foram as Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas que disse. E o Brasil prometeu, na COP21, reduzir em 37% até 2025, em 43% até 2030 os gases de efeito estufa em relação a 2005. Se a gente não investir no nuclear, não sei como a gente vai conseguir. Por favor, tenham equilíbrio essa reação exagerada com responsabilidade, tá?
o símbolo da radiação não deve ser temido, mas ele deve ser respeitado. Eu tenho um agradecimento ao Leonan, ao Marcelo e ao Roberto, que me forneceram vários materiais para ajudar na confecção. Obrigada. Essa passagem trazer aspectos do conceito de risco e contingência na perspectiva sociológica, um pouco para quebrar também, né? Essa sua fala técnica, e depois o Antônio também vai estabelecer um parâmetro técnico em relação à energia nuclear. Eu preparei um paper, né? A versão geral dele, ele está reduzido aqui para o tempo de fala. Ele vai estar disponível para depois, quem se interessar, quem desejar, eu posso conhecer. Tá? Então, vamos recorrer a ele e vocês fiquem à vontade também para fazer algumas colocações. Tá? Atualmente, é comum, tanto no meio científico, acadêmico, quanto no meio popular, dizemos com frequência que estamos em uma sociedade de risco. Né? Estes que agora adquirem um papel importante na sociedade, inclusive nos fazendo repensar sobre valores, práticas e até mesmo os nossos limites. Né? Uma das origens dessa crescente preocupação com os riscos advém das incertezas inerentes ao que nós chamamos de novas tecnologias. A exploração do petróleo em águas profundas, a nanotecnologia, a modificação de organismos geneticamente a transformação de organismos geneticamente modificados também agora são inseridos nessa lógica da análise do risco. Né? Até mesmo tecnologias que nós consideramos como seguras, como os remédios, as fábricas e as próprias usinas nucleares, né, tidas como sinônimo de desenvolvimento e progresso, também são incluídas nessas análises. Tá? Não obstante, outros fenômenos que nós tínhamos como naturais também, como os terremotos, como as tsunamis, as mudanças climáticas, também adquirem agora um teor de risco que é potencializado, né, pelo uso das novas tecnologias. Então, assim, se muito do que compõe a sociedade moderna e contemporânea pode ter uma parcela de risco, nos questionamos justamente o que significa este conceito. Né? E aí o desafio, talvez enfrentado por nós hoje aqui nessa mesa, e utilizando a energia nuclear como um exemplo, né, é identificar o que chamamos de paradigma social do risco, ou seja, identificarmos uma base sociológica que permita compreender o risco e construir uma ponte com outras áreas de análise, a exemplo da sociologia ambiental, que foi o que eu me debrucei até o meu mestrado. Né? Então, a abordagem técnica e científica sobre o risco se populariza na comunidade científica durante o século XX, a partir dos impactos decorrentes de acidentes de grandes proporções, né? A exemplo do acidente de Bhopal, na Índia, quando uma fábrica de pesticidas vazou algo de 40 toneladas de rejeitos, né? Então, foi um grande impacto na época para a sociedade científica. A incidência desses acidentes colocou em xeque a credibilidade e a própria eficiência do método quantitativo de análise do risco, né? Estes que na contemporaneidade possuem características que tornam difícil a sua modelagem pelas técnicas tradicionais, além de não permitirem uma previsão razoavelmente precisa de seus efeitos, já não são limitados temporalmente e geograficamente, e adquirem agora uma dimensão global. Isso sem contar no fato de que o nível de risco aceitável definido pelos técnicos nem sempre é compartilhado pela população, como a sua fala final mostrou muito bem. Né? Em certos casos, como da própria energia nuclear e outras fontes popularmente conhecidas como catastróficas, o público apresenta baixíssima tolerância, baixíssima aceitabilidade em assumir esses riscos, né? Em detrimento de um possível desenvolvimento ou progresso. Então, diante dessa visão geral que eu trago, a proposta da minha fala é justamente discutir as possibilidades de análise do conceito de risco, a partir da perspectiva sociológica, né? E eu utilizo alguns referenciais da sociologia. Beck, Giddens, Luhmann
e Bruzek. Então imagine o risco que eu corro. Né? E tentando fazer justamente essa conexão, trazer essa perspectiva mais geral sobre o risco, sobre o que a sociologia ambiental chama de risco ambiental. Né? E eu reservo isso para a minha fala final. Então, dando continuidade, em 1966, Beck publica a obra intitulada Sociedade de Risco, meses após a conjuntura do maior acidente nuclear da história em Chernobyl. A proposta do autor, assim como outros teóricos, a exemplo de Lyotard, com a proposta do fim das metanarrativas, foi trazer respostas para as hipóteses em torno das rupturas no projeto de modernidade, que agora se liberta do modelo clássico de sociedade industrial. Assim, o autor se dedica a defender uma ideia básica, qual seja, assim como a modernização dissolveu a estrutura da sociedade feudal no século XIX e produziu a sociedade industrial, a sociedade industrial agora, hoje, está dissolvendo, a modernização hoje está dissolvendo a sociedade industrial e uma nova modernidade está se formando. Daqui a pouco vocês vão saber de qual modernidade que o Beck se refere. Né? Uma das questões iniciais que o autor aponta diz respeito à mudança de paradigma na lógica de distribuição dos riscos e como estes poderiam ser prevenidos, minimizados e ou até mesmo canalizados. Isso transforma também a concepção de modernidade, que agora torna-se reflexiva na sociedade de risco. Agora nós somos objeto de nossas próprias reflexões. Né? Os riscos agora são fruto do próprio processo de modernização e, por isso, estão diretamente ligados ao conceito de modernização reflexiva. Podem ser definidos como um modo sistemático de lidar com os perigos e inseguranças introduzidas pela própria modernidade. Agora, na modernidade reflexiva, torna-se mais difícil nos proteger dos riscos, pois estes já não são mais calculáveis. Isso desencadeou, inclusive, no rompimento do monopólio da ciência sobre a racionalidade, pois a sociedade se torna cada vez mais dependente do conhecimento sobre os riscos. O resultado disso foi uma variedade de pretensões e definições desse conceito, o que muitas vezes estava imerso em jogos de interesses das partes envolvidas. Né? Resumindo, para Beck, através do seu alerta para os riscos aos quais temos passado, principalmente os de nível tecnológico e ambiental, demonstra que falar de sociedade de risco nos permite enxergar que vivemos em um mundo fora de controle. Ele é um pouco catastrófico nesse sentido. Inclusive, recebeu várias críticas na época que ele lançou a Sociedade de Risco. E que vivemos, que a única certeza que temos hoje é da própria incerteza, né, partindo do que ele defende como risco. Né. A novidade da obra dele é que a noção de risco defendida por ele reside no fato de que algumas decisões humanas podem envolver consequências e perigos globais que não reconhecem fronteiras. Essas incertezas fabricadas, o conceito dele, que é também utilizado por Giddens, significa que os sistemas de organização tornaram-se, ao mesmo tempo, produtores e consumidores de múltiplas formas e fontes de risco que não conseguem controlar. Atualmente, existem situações contingentes e imponderáveis, em que já não existe espaço para as certezas de outrora. São as novas formas de ameaça associadas à contingência que desafiam a capacidade dos peritos em tentar compreender os novos cenários de riscos e de incertezas, bem como as suas causas, probabilidades e consequências. Em certas situações, os riscos tornam-se mais democráticos, isto é, porque eles podem afetar o maior número de pessoas, independente da sua posição de classe. Né? Para Beck, o risco atinge a todos agora. E sobre isso ele chamou de fim dos outros. Né? Quando ele faz um comparativo agora com, voltando na história, né, todos os problemas da escravidão, do negro, da mulher e outros dados históricos, e quando o risco agora atinge toda a população, não tem fronteiras. Né?
Por outro lado, o Giddens atenta-se, embora a perspectiva do Giddens seja muito próxima do Beck, inclusive eles têm uma parceria em uma obra específica, né? Por outro lado, o Giddens atenta-se para algumas formas de caracterizar o risco. Para ele, assim como em Beck, há uma globalização destes. Isso significa a intensidade com que o risco alcança a população. O exemplo que o autor utiliza é a possibilidade de uma guerra nuclear, a qual poderia pôr fim à nossa existência aqui na Terra, né? Em seguida, ele identifica essa globalização do risco em relação à expansão da quantidade de eventos contingentes, a exemplo das mudanças do mundo do trabalho. Para ele, os riscos também são decorrentes da manipulação da natureza, tal como a manipulação genética de alimentos e as suas consequências para a saúde humana, né? Os riscos também atingem os mercados financeiros, dada a interligação, internacionalização destes. As inseguranças ainda não compreendidas no caminho do conhecimento, então agora, tudo que nós não conhecemos tendemos a enxergar como perigo, né? Há uma popularidade do risco, ou seja, há um processo de controvérsia de informações dadas, então é preciso lidar com isso também. E há o problema dos sistemas peritos em analisar os riscos, inclusive no que diz respeito àqueles que não podem ser divulgados para a comunidade em geral. Tá? Em suma, fica claro, tanto em Giddens quanto em Beck, como o risco é analisado a partir da construção social destes, de dois partes desse princípio. No geral, a crítica está no fato de que as sociedades industriais basearam sua lógica de funcionamento a partir de valores materiais, né? Uma vez que estes não demonstram um sentido de bem-estar social, e é justamente a partir desse viés da crítica a esse estilo de vida mais materialista que a abordagem do Beck se mostra mais crítica, né? Mais palpável. Segundo tópico, né? Contrário a essas duas visões, o Luhmann ele vai fazer uma crítica justamente inicial à utilização desenfreada do termo risco, diferente da desses dois autores citados anteriormente. Para ele, a análise do risco se dá através dos conceitos de complexidade e contingência. A teoria dos sistemas de Luhmann é baseada em uma mudança de paradigma, quando a diferenciação do todo e das partes, comumente utilizada na sociologia, é substituída por sistema em entorno, e aí no centro desse modelo de sistemas estaria a complexidade, o conceito de complexidade. Agora, prioritariamente, pensar a complexidade é pensar a contingência, ou seja, nas possibilidades de acontecimentos, processos e relações. O conceito de complexidade está ligado de contingência porque os acontecimentos não são mais do que possibilidades de realização, podendo se realizar de maneiras diferentes ou não. Tá? A complexidade, então, obriga a uma seleção forçada entre diversas opções, colocando o ser humano frente à contingência, com a possibilidade de desapontamento e a necessidade de assumir esses riscos. Segundo Luhmann, a contingência é o atributo definidor da sociedade moderna, caracterizando-se por uma dupla negação, algo que nem é necessidade e nem é impossibilidade. E para trabalhar o conceito de contingência é preciso desenvolver o que ele chama de observação de segunda ordem. Né? Nas chamadas observações de primeira ordem, que aí eu preciso explicar a primeira para entender a segunda. O que temos é um observador e um objeto, em que não se desenvolvem contingências para o próprio observador. Já nas observações de segunda ordem, temos, e aí vem um negócio mais complexo, as observações das observações, o que inclui observações dos outros observadores, ou observações dos mesmos ou diferentes observadores, ou observações num ponto diferente do tempo. Né? Nas observações de segunda ordem, a contingência possui um papel relevante, pois, e aí a citação dele, tudo se torna contingente toda vez que o que é observado depende do que se observa. Essa é a observação de segunda ordem para Luhmann.
O sapo bem didático do professor. Para a Luma, para a Luma, o risco como fenômeno deve ser compreendido em uma relação de contingência, né? Há uma relação, uma interligação entre contingência e risco. Algo que poderia ser evitado através de uma decisão, que tem papel, e aí a decisão tem um papel central na análise da sociologia do risco para a Luma, né? Ou seja, o que pode ocorrer no futuro está sempre ligado às decisões feitas no presente, e só podemos falar de risco se houver a possibilidade de identificar uma decisão sem a qual a perda não teria ocorrido. Tá? Essa é a visão geral de risco e contingência para a Luma. E aí, meu último tópico, né, eu abordo uma perspectiva geral sobre a visão de Brussells sobre risco e contingência na modernidade técnica. Tá? Professor, se estiver errado, me corrija. Para o autor, a diversidade de técnicas modernas criou um sentimento de confiança e, ao mesmo tempo, de risco atribuído pelo homem a si mesmo, pois este não se questiona sobre as consequências de suas ações, a exemplo do acúmulo de objetos que terão como único destino o lixo. O que podemos presenciar é o homem, enquanto ser político, interferindo no ambiente em que vive, através da sua criatividade, tanto produtiva quanto destrutiva. O resultado disso tem sido a descaracterização do meio ambiente, até então interpretado como uma criação externa ao mundo do homem. É nesse sentido que a modernidade técnica configura-se como contingente. A gente pode, inclusive, perceber uma influência do Luma nessa posição dele. É difícil falar de um autor quando ele está aqui. Não. Cabe ao homem parar e examinar a realidade da contingência da ação social. E tal ato poderá mesmo resgatar a sua dignidade enquanto homem livre. Sobre este aspecto, pode-se entender que existe uma interdependência e um risco entre as decisões tomadas pelos outros e por nós mesmos, assim como as responsabilidades são sempre divididas. Eu lembro do seu exemplo em relação ao comparativo Alemanha e França, né? Quando a responsabilidade, se algo der errado, deve ser divididas. Para Brussells, risco é apreendido como um acontecimento futuro, um momento esperado ou temido, no qual pode acontecer um ganho ou uma perda. É a partir do sentimento de medo que o futuro se mostra como uma perspectiva assustadora. É nesse sentido que o autor destaca que o risco é algo que caracteriza o estar aí, uma influência do Martin Heidegger na teoria dele. Outra contribuição, dentre as várias que o autor oferece, é a diferenciação entre risco e perigo. Luma também faz isso, né? Risco traz a possibilidade de cálculo, de antecipação aos seus estragos e está configurado no campo da sociologia. Já o perigo é algo externo ao indivíduo, né? É fruto também da sociedade moderna e ocupa-se com mais propriedade a filosofia. Martin Heidegger aponta uma posição importante com a sua crítica ao perigo que permeia a sociedade dominada pela técnica, momento em que, abre aspas, não refletimos que, com os meios da técnica, está se preparando um ataque à vida e à essência do homem, que, comparando com a explosão da bomba de hidrogênio, significa pouco. E aí eu selecionei essa citação, que eu particularmente considero que é uma perspectiva mais demonstra a visão desse teórico, né? E no que diz respeito à contingência para Brussells, podemos resumir a sua visão no seguinte enunciado: algo é necessariamente como é, mas poderia ser diferente. E aí já caminho para a minha conclusão. A partir dos conceitos de risco, né, e contingência, é possível perceber uma mudança no debate sociológico, né, resultando inclusive em uma guinada ambiental, inclusive utilizando os textos do Beck e do Giddens, né, quando eles trazem uma nova proposta de analisar questões ecológicas, questões socioambientais. Os problemas ambientais, né, nessa sociedade de risco, além de dimensões globais, possuem consequências irreversíveis, né, atingindo inclusive os próprios produtores dos riscos. Para
PEC, a ciência seria responsável pela definição dos riscos ambientais potenciais e este processo está dividindo a sociedade em dois grupos. O grupo dos experts, né, os identificadores de riscos, e os dos não experts, que são os perceptores dos riscos. Para a sociologia ambiental, isso seriam rótulos dramáticos, né, todo um processo de encenação, inclusive, decorrendo da existência de papéis centrais na construção social dos riscos. E aí a sociologia ambiental elenca 7 papéis nesse processo, que são os portadores dos riscos, ou seja, as vítimas que carregam o custo de viver e trabalhar em lugares considerados zonas de risco, né? Existem os defensores dos portadores, são as ONGs, os sindicatos, movimentos sociais, por exemplo. Existem os geradores dos riscos, ou seja, aqueles que são popularmente rotulados como antagonistas ou como vilões, né? Existem os pesquisadores, cientistas, universidades, o próprio Estado agora também tem um papel de pesquisador nesse sentido. Existem os árbitros dos riscos, ou seja, os mediadores e as agências de regulação que julgam. Existem os informantes, a mídia tem um papel muito importante nesse sentido de informar. E, por fim, os ampliadores dos riscos, ou seja, os popularizadores ambientais. Finalizo minha fala, depois a gente pode passar para o debate. Então, vamos tratar aqui, sou pesquisador, trabalho com essa linha de pesquisa aqui no programa, na nossa sociologia da economia, do desenvolvimento e da técnica. Então, a gente articula esses assuntos aí na nossa linha de pesquisa, dentro do grupo de pesquisa Sociedade, Ciência e Técnica. Eu vou estar tratando aqui de fatos e teorias, dando mais ênfase aos fatos, mas também citando algumas teorias durante a apresentação. Minha formação acadêmica é uma formação, como diria lá, híbrida. Eu sou um acadêmico híbrido. Eu comecei a graduação em Geografia, fiz um mestrado em Demografia e Políticas Públicas e agora estou no doutorado em Sociologia. Eu venho migrando da área mais técnica para a área mais social ao longo da minha formação. Então, na apresentação, vocês vão observar esses elementos híbridos aí, que tem, por um lado, a possibilidade de fazer links, pontos entre as disciplinas, e por outro, se torna uma coisa mais horizontal, não é tão aprofundada, igual um pesquisador que é específico na sua área do saber. Fonte de risco, né? No Brasil, a história da pesquisa nuclear começa com o almirante Álvaro Alberto, lá nos idos da década de 40, quando ele funda, antes disso, né, ele já trabalhava com outros assuntos, como a química, 22, depois a Academia Brasileira de Ciências em 35, e ele foi representante do Brasil lá na Comissão de Energia Atômica, na ONU em 46, e chegou à presidência dessa comissão, lá na ONU. Ele fomentou a criação do CNPq em 51, presidiu o CNPq até 55, contactou esses alemães aí, que sendo o último descobridor da fissão nuclear. Conseguiu em 53, 54 que a Alemanha construísse para o Brasil por $80 mil, 4 unidades de enriquecimento de urânio, pelo processo de ultrassonificação. Ele era militar, ele era da Marinha, e chegou ao cargo de almirante, e atualmente a central nuclear de Angra dos Reis tem o nome dele, porque ele foi o grande iniciador desse processo experimentando no Brasil. E depois do falecimento dele, os militares continuaram o procedimento disso e também os civis. Então, a energia nuclear no Brasil é pesquisada tanto por militares quanto por civis. Então, são programas que andam junto, não, em paralelo, vamos dizer assim. A Agência Internacional de Energia Atômica, criada lá em 57, em Viena, ela difunde padrões de segurança para todos os países e promove a cooperação. Então, são elaborados cursos, né, de capacitações entre países. O objetivo é reduzir os riscos e aumentar a segurança tanto do nuclear quanto do material radioativo que é utilizado, armazenado ou transportado. A CNEM, criada em 56, ela realiza pesquisa, inovação e tecnologia nuclear, ensino, agricultura, indústria, meio ambiente, aplicações de radioisótopos e radiofármacos, em radiodiagnóstico e radioterapia.
fontes industriais de radiação, tecnologia de reatores, estudos sobre neutrônica, desenvolvimento de novos materiais, distribuição de controle, esterilização e preservação de alimentos por meio de radiação, ensaios citogenéticos, estudos de vacinas por meio da radiação de elementos, ensaios mecânicos não destrutivos, reagentes, processos de caracterização de bacias hidrográficas, de efluentes líquidos e gasosos, e processos de parâmetros ambientais. Então, observa quantas coisas se trabalha com a questão da radiação. Então, não é apenas gerar energia elétrica, assim como o petróleo, não é apenas para transformar em gasolina em diesel e queimar os automóveis e caminhões e ônibus. O petróleo tem uma dezena de utilizações, com plástico aqui, com várias finalidades que são dadas do petróleo e energia nuclear também. A gente vai focar hoje só na questão da energia nuclear para fins elétricos, geração de eletricidade. Mas ela tem uma série de outros usos também. Mas assim como o petróleo, dizem que há os usos mais nobres do petróleo e menos nobres, e queimar o petróleo no barco seria menos nobre, há aqueles que defendem que a energia nuclear para fins de geração de eletricidade seria um uso menos nobre, por gerar muitos rejeitos, e seria mais nobre o uso dela para medicina, alimentos e toda essa lista de coisas que estão citadas aqui no documento. Excelente. E aí por que eles falam isso? Por causa dos impactos, riscos, né? E a questão da energia nuclear para a geração de eletricidade, ela tem problemas de riscos, por isso o tema da reunião de hoje. Então, existe uma crescente racionalização técnica e burocrática, né, que Weber disse lá no início do século XX, em 1910 e 1920. Segundo Weber, a sociedade ela tende a ficar aprisionada numa racionalidade que para ele denominou de gaiola de ferro. O que seria isso para Weber? Weber foi um dos fundadores da sociologia. Ele diz que com o tempo, o cálculo e a quantificação de tudo na vida das pessoas vai fazer com que as pessoas percam uma série de liberdades que elas tinham antes dessa racionalidade. E que essa racionalidade, sem enclausuramento, geraria uma situação de muita dificuldade de viver na sociedade. Eu não vou adentrar mais em Weber, mas estou só citando um autor que aborda essa questão da técnica. A meia vida dos radionuclídicos, mas técnica ele não citou especificamente nuclear, não. Tá? Ele fala técnica de uma forma dupla. Ele fala de uma forma ampla e inversa. A meia vida dos radionuclídicos, então eu citei apenas esses exemplos aí, começa de poucas horas, tem radionuclídicos de uso médico que em poucas horas eles perdem a minha vida, eles têm a minha vida deles. O Césio 137, 30 anos, o plutônio 239 chega a 24 mil anos e o urânio 235 a 704 milhões de anos de minha vida. Então, dependendo do elemento radioativo, o decaimento de energia dele vai ter um diferencial enorme. Segundo a International Association for Impact Assessment, e AIA, que é a avaliação de impactos ambientais, essa avaliação vem sendo feita tanto por academia, empresas e estados, ou seja, tanto as empresas elas avaliam os impactos ambientais, quanto os estados, quanto a própria academia, as pesquisas. E na sociologia, a gente tem um grupo que trabalhou muito em Harvard, e um dos elementos que trabalhou isso foi o Passos, né, com uma obra de 37 que aborda essa questão, a importância do contato das disciplinas, de haver uma maior transdisciplinaridade, de haver uma integração, né, na ciência, não ficar tão fechado, né, nas caixas. E mais recentemente a gente tem Latour aí, porque Passos trabalha com uma perspectiva mais estruturalista, mais estrutural. E Latour, ele retoma essa importância do hibridismo, né, e fala que é importante haver essa integração entre as disciplinas. Os impactos ambientais, de acordo com a IAIA, a Associação Internacional, eles são definidos em duas formas principais. Os potenciais, que são os riscos e perigos, e os efetivos, que são as degradações e danos. Então, por exemplo, a gente dirigir um carro e está com o motor ligado e gerando poluição atmosférica, a gente está gerando um impacto efetivo, que é soltar gases na atmosfera, que tem particulados, que tem materiais que aquecem o planeta, que são uma degradação efetiva e causa um dano efetivo. O que
que seria um risco, um impacto potencial, um risco do automóvel? É a pessoa dirigir sob efeito de álcool, ela está gerando um risco para ela própria, porque ela está gerando uma condução do veículo, uma baixa percepção que está ocorrendo no entorno, pode bater com o carro no poste e se machucar. Isso é o risco. Ela causa um risco para ela. Ao mesmo tempo, ela trafegando numa rodovia sob efeito de droga, ela causa, além do risco para ela, um perigo para o motorista que está vindo no sentido contrário. Então, essa é a diferença entre risco e perigo para aluno. O risco é que você toma uma decisão de agir, você assume o risco. Quando você cria técnicas, você assume risco e você gera riscos ao criar técnicas. E, ao mesmo tempo, você pode, através de novas técnicas, tentar controlar os riscos que você próprio criou. Exemplo, o avião. O avião ele voa e ele tem lá, motor, se falhar, tem um outro motor, um motor só ele voa, tem a bússola principal, a bússola de reserva, o rádio principal, o rádio de reserva. Tudo no avião tem dobro ou implica. Então, a oficina nuclear também tem esses mecanismos como se fala, de backup, né? Um mecanismo de segurança, como um avião tem. Agora, assim como um avião, quando você entra no avião e tem aquele briefing, né? Caso haja despressurização, máscara, você está sorrindo, tudo bem, tudo tranquilo, dá aquela segurança de que é tudo normal. Os peritos de energia nuclear fazem a mesma coisa. Não, é tudo tranquilo, tudo normal, tudo controlado, mas na verdade o problema não é bem assim. É difícil trabalhar dentro de um ambiente de um acidente nuclear. Se vocês forem ler os acidentes nucleares quando ocorrem, os três principais, vocês vão ver que na teoria existe tudo planejado. Olha, se tem um acidente assim, na hora que dá um acidente, nem sempre aquilo que estava previsto no papel planejado consegue ocorrer, até satisfatoriamente. Então a gente tem na análise ambiental três formas, três meios, né? O meio físico, quem aborda o meio físico são engenheiros, ciência da computação, matemáticos, físicos, que é as ciências exatas da Terra, meio biológico, ciências da vida, biologia e da saúde, meio socioeconômico, ciências humanas e sociais aplicadas. Decisões podem ser para Weber, decisões técnicas, políticas e também para ele existe a tal da dominação racional legal. Existem três formas de dominação para Weber e segundo a percepção que ele tem do Estado, o Estado atua muito dentro dessa forma da dominação racional legal. Mas também muitas outras formas de dominação. Reserva de mineração. Para a gente produzir energia nuclear e energia elétrica através da fonte nuclear, a gente primeiro tem que minerar. A crosta terrestre, o urânio, ela tem cerca de 3 ppm da crosta é urânio. As jazidas são consideradas quando você tem uma proporção de acima de 300 ppm de urânio ou $130 por quilograma de urânio. Para você ter a habilidade econômica de fazer a lavra desse material. No mar, a gente tem aproximadamente 3,3 microgramas de urânio por litro. Então, no mar tem urânio também, só que uma quantidade ínfima, não faz mal para a nossa saúde. A ONU estabeleceu, né, através da OMS, da Organização Mundial da Saúde, um limite de urânio para a água. Então, em 2011, o limite foi estabelecido em 15 microgramas por litro. E aí, as engarrafadoras de água mineral na França, várias entraram com pedido na ONU para aumentar esse limite, porque algumas águas minerais na França apresentam a relatividade acima de 15 microgramas e ninguém morreu por causa disso. E aí, eles alteraram esse limite e passaram para 30 microgramas. Então, é considerado, pela Organização Mundial da Saúde, saudável você beber uma água até 30 microgramas. Em 2015, foi identificado um poço a 20 km da linha de Castelão, na Bahia, com quase 4 vezes acima desse limite. Então, foi feita a denúncia, houve a fiscalização lá e foi feita a atuação para a INB, a Indústria Nuclear Brasileira. O Brasil tinha, em 2013, a sexta maior reserva do mundo de urânio, né? 112 mil toneladas. E, assim, dessa reserva aí, 309 mil, 112 mil estava em Caetité, como o senhor falou. É atualmente a única lavra que está sendo comercialmente entregada no Brasil. A outra estatal ainda não entrou em operação, porque ela depende do fosfato para poder ser realizada economicamente. Então, tem que ter a licença ambiental da mineração de fosfato. Existem 38 depósitos lá em Caetité, existem 17 jazidas e 2 minas. Qual é a diferença? Depósito é aquilo que você localizou, fez um mapeamento, sabe que tem alguma coisa ali. Jazida é aquilo que você já calculou que é economicamente
água de tirada. Mas você ainda não mexeu, ainda não abriu. E mina é aquilo que você já licenciou, tem licença para operar, já abriu, está cavando e está tirando. Então essa é a definição técnica desse período. A mina de Cachoeira, que é uma dessas duas, está produzindo 3.370 toneladas de urânio a céu aberto, e a capacidade máxima dela é de 400 toneladas por ano. Em 2015 foi emitida a licença de instalação de mão para a lava subterrânea da mina do Engenho, com capacidade para 340 toneladas por ano para atender a nova usina nuclear que se construída, Angra 3. Então já está sendo feito um aumento, né, da capacidade de mineração lá para atender a Angra 3. Esse quadro é muito parecido com o que a professora colocou. Caeté é essa que está em operação e Tataia ainda está em fase de licenciamento. Ainda não tem previsão para entrar. Bem, lembrando, isso aqui é apenas um mapeamento que foi feito um terço do território do Brasil, através de fotografia de levantamento aeromagnético. As aeronaves passam por sensores. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui. É um avião, ele passa por sensores, os sensores emitem ondas de radiação, vão ao solo, identificam que estruturas existem embaixo da terra, volta para o computador do avião, armazena, o avião pousa, bota nos computadores com programas especiais, analisa e vê o que tem embaixo da terra. Isso é feito há décadas no mundo inteiro e no Brasil também. O Brasil matou um terço do seu território e encontrou já uma grande reserva de urânio. Diferente da Europa, porque a Europa praticamente não tem urânio. Então a Europa importa urânio em vários lugares. Agora, apesar disso, o Brasil não é autossuficiente de urânio ainda. Ele ainda importa urânio para as suas atividades. Aqui tem a mineração, a conversão, a professora já citou, vira gás, depois o gás volta para virar sólido novamente, aí prepara aqui o elemento combustível, que são esse conjunto de barras aí, e aí você pode usar para fins de geração de energia elétrica, que é o reator ali, ou submarino, que é o que o Brasil também licenciou recentemente o estaleiro para construção submarino, que está construindo os dois primeiros convencionais, e já com a previsão de fazer o seu submarino nuclear a partir de 2019. E por fim, vai para o depósito, como a professora citou aqui. Aqui tem as fotos da mina de Caeté, a lava lá é desse jeito. Na segunda foto a gente tem o beneficiamento do Yellow Cake, lá em Caeté mesmo, onde o minério ele é feito a separação com alguns elementos químicos. E aí se tem ali, está vendo essas piscinas ali? É a área de depósito dos efluentes, então é feito todo um controle ambiental ali, isso é monitorado pelo IBAMA. Só que o problema é que várias vezes ocorrem acidentes lá e nem sempre é bem divulgado isso. Então, a maioria das vezes ocorre por denúncia dos próprios trabalhadores. E, infelizmente, não há uma proatividade da empresa em relatar detalhadamente tudo como deveria ser relatado. Então, frequentemente, eles vão ter realizado lucros em cima da RD devido à falta de informação. Aí a gente tem a montagem do elemento combustível, mais recente. Já está montando aqui no Brasil, o Brasil já domina essa técnica. A gente tem um procedimento de ultracentrifugação mais recente. Esse procedimento foi desenvolvido pelos militares do Brasil, no programa militar, algumas décadas atrás. E hoje em dia a Marinha tem um centro de pesquisa no Niterói funcionando e dá todo o apoio ao pessoal da em Resende, ajuda eles no desenvolvimento dessa técnica. Então, a gente percebe pelas pesquisas que a gente tem no Brasil a pesquisa na área nuclear, da energia nuclear, indo de ponta, indo mais à frente do que a de geração elétrica, né? E até ajudando o pessoal da geração elétrica. Então, a gente tem aí uma foto da central nuclear, da Angra 3. A usina da direita aí é a Angra 1 e a da esquerda Angra 2. A Angra 3 é o mesmo modelo do Angra 2, modelo alemão, e a Angra 1 é o modelo americano, da Westinghouse. O modelo alemão é da Siemens. A gente tem aqui a piscina de rejeitos de alta radiação e média e baixa lá em cima. O professor já explicou, não vou citar. Mas observe uma coisa. Eles estão aqui operando, né? Então tem sempre um equipamento que vai lá, deposita o elemento, tira o elemento. Então, dependendo do que precisar, se precisar usar de novo elemento, dá para fazer, dá para chegar. O problema que a gente vê é que isso é um depósito temporário, isso não é definitivo, né? Claro que depende de uma série de seguranças dessas piscinas. Existem situações que podem gerar problemas. No Brasil a gente não tem terremotos quase, então não tem problema do Japão.
Mas no Japão, eles têm muito risco associado a essas piscinas, porque muitas das usinas deles ficam no litoral. Se tiver um tsunami, pode ocorrer do mar entrar ali, se misturar com a água dessa piscina e gerar contaminação. Então, para usinas que ficam no litoral em áreas com terremotos, existe um risco menor. No Brasil, o risco é bem menor, porque o Brasil não está numa falha temporal. Voltando a Minas Gerais de Casté, a gente tem aí as vistorias que foram feitas, né? Nos últimos anos houveram 9 multas de IBAMA sobre a ANB só na questão da mineração em Casté. Até agora, março, a ANB pagou apenas 2 infrações, totalizadas de 52 mil, 5 punições incluem casos de vazamento, cerca de 2 milhões, estão em fase de recurso e julgamento. Outras multas, aproximadamente 3,2 milhões, foram trânsito julgado, mas não foram pagas pela empresa. O IBAMA enviou os dados da ANB para o CAGIM, o que impede o estatal de pegar financiamento até que pague as multas. Os infratores, os valores das multas vão para o Tesouro Nacional, é prevista a criminalização dos responsáveis. Então, a lei de revisão ambiental prevê de 3 meses a 5 anos de reclusão para os responsáveis por esses impactos ambientais aí, principalmente por eles não serem notificados em tempo hábil. Porque toda a licença de IBAMA, nas profissionais, ela fala qualquer incidente, o IBAMA deverá ser notificado e informado imediatamente. E a maioria das vezes é a população que denuncia o IBAMA. Não é a própria empresa que avisa. Isso é um agravante para a multa e aí a multa aumenta o valor. De acordo com a ANB, eles têm melhorado os processos de gerenciamento e a perspectiva é de cada vez se diminuir os riscos de contaminação dos moradores lá em volta da energia externa. Segundo o Luma, existe uma improbabilidade de comunicação eficaz entre instituições e entre sistemas. Então, no caso da energia nuclear, pelo menos no Brasil, ficou claro para mim essa dificuldade de transparência de informação. Se vocês pegarem qualquer site de transparência internacional, vocês vão achar muito mais dados sobre energia nuclear na França, na Alemanha, na Inglaterra, do que no Brasil. No Brasil, infelizmente, não há muita transparência. A CNE não tem uma política de divulgação de dados, de informações tão proativa, vamos dizer assim, quanto é na França, quanto é na Inglaterra e em outros lugares. Mas está melhorando. Tá? Então a CNE também ela evolui, como todas as instituições evoluem. Tá? Então a CNE também procura se evoluir, melhorar. Então, é possível que essa percepção de risco que a população tem de que a energia nuclear é uma catástrofe seja associada a essa pouca transparência, essa informação não tão proativa quanto a gente observa em outros países da Europa. Então, esse é o funcionamento da usina nuclear. A professora já passou isso aqui, não vou citar de novo. No Brasil, a gente tem Angra 1 de 640 megawatts, foi o projeto da Westinghouse. Turnkey é um projeto de tecnologia pacote fechado. Os Estados Unidos não passou tecnologia para o Brasil. Então, o Brasil teve que aprender a operar assim, com muita dificuldade. O apelido de Angra 1, quando eu era adolescente, morava no Rio de Janeiro, era vagalume, porque ela liga, desliga, ela não conseguiu operar por muito tempo, porque toda hora tinha que desligar, porque os brasileiros não conseguiam operar adequadamente, já que tiveram essa dificuldade. Primeiro que era a primeira usina nuclear que o Brasil estava operando em fins comerciais. Segundo, que houve muito fechamento tecnológico por parte do Westinghouse dos Estados Unidos. Só 8% do controle nacional e ela precisa de 9.500 toneladas de aluguel para trabalhar durante 60 anos. Em 73, com a crise do petróleo, os Estados Unidos restringiram a venda de urânio enriquecido para vários países do mundo, inclusive para o Brasil. Tem 1.350 megawatts, tecnologia Siemens, KWU, 40% de controle nacional. Vai precisar de 16.000 toneladas de aluguel durante 60 anos de operação máxima prevista. Angra 3, ela começou a construir, parou, depois voltou a construir e a previsão de conclusão é dezembro de 2018. Ela muito parecida com a Angra 2, né? Praticamente o mesmo modelo, e ela tem uma característica interessante. O custo dela está bem maior, né? Olha só, 14,8 bilhões de reais, base em 2014. Tá? O custo de geração de Angra 3, de operação, é 144 megawatts hora. Isso tudo dado da nuclear. E
e ela é maior, o custo da geração dessa energia é maior do que das grandes hidrelétricas e das eólicas do Brasil. Ela tem 70% de conteúdo nacional, vai consumir 19,2 mil toneladas de LOPIC 60 anos. Então vão precisar minerar para produzir isso aí. O que chama atenção, né? É que apesar do custo estar mais caro do que hidrelétricas e eólicas, ainda há uma grande pressão para fazer novas usinas nucleares no Brasil e em outros países também, não é só no Brasil. É por uma série de motivos, porque a cadeia da energia nuclear, ela gera empregos com um nível de qualificação mais alto, com um salário mais alto. Então, para a economia do local, do município, gera mais imposto, gera mais receita. Então, do ponto de vista social, da riqueza do município, da geração de emprego e renda, ela traz mais recurso econômico para o município. Então, existem interesses políticos em trazer indústria desse tipo, porque vão gerar receita, imposto, emprego para aqueles locais. E aí tem o problema da transparência dos riscos, né? Claro que dá para administrar risco e dá para implementar cada vez medidas de maior controle dos riscos e segurança do risco, mas isso encarece a construção e a operação do empreendimento. Então a gente tem, de acordo com a REP, até 2030, o planejamento de umas 4 usinas nucleares, no mínimo 2 na região Nordeste. Isso é planejamento. Não existe ainda previsão de local, não existe nada decidido. Isso é apenas uma proposta da empresa de pesquisa energética do Brasil. Segundo Habermas, que é um sociólogo e filósofo conhecido aí no meio acadêmico, existe a possibilidade da comunicação ser cada vez mais eficaz pela transparência, por uma maior integração das instituições. Já Luhmann, que foi citado pela Mayara, ele não acredita nessa comunicação eficaz. Ele acha que dificilmente haverão esses acoplamentos estruturais e sempre haverão falhas de comunicação. Então a gente não sabe no futuro qual dos dois acadêmicos e sociólogos vai melhor representar a situação em relação à energia nuclear. Se a gente vai continuar tendo dificuldade de transparência ou vai aumentar a transparência da energia nuclear no Brasil. Rejeitos radioativos, a professora comentou sobre os RAAs, rejeitos de alta atividade. Ela já citou, falou do RDA, rejeito de baixa atividade e média atividade. Né? Então, a gente tem um volume de rejeitos de baixa atividade e média atividade muito maior em volume do que os de alta atividade. Então, o que acontece? A CNEM, ela tem a incumbência de construir o depósito de rejeito de baixa e média atividade até 2018. Qual que é o problema disso? Pela Constituição brasileira, artigo 225, diz que qualquer estabelecimento que vá envolver usina nuclear no depósito de material radioativo tem que ter a aprovação do Congresso Nacional. E é uma questão política delicada, porque por falta da transparência da informação, é muito difícil você levantar esse debate, abrir esse debate e achar uma solução inicial para esse local. Então, apesar de ter na licença do IBAMA essa obrigação, até agora não foi cumprida isso pela empresa, pela ANP. E a gente não sabe como é que vai ser. Daqui a 2 anos a usina de André fica pronta e a gente não está tendo esse debate de onde vai ser o depósito, audiências públicas, depois debate no Congresso de Deputados, senadores. Então, isso está meio parado, como a professora comentou. Né? Parece que a obra em si da usina está adiantando, mas o debate social e político de onde vai ser o local do rejeito, o depósito do rejeito, está meio parado. Isso preocupa muita gente e gera uma insegurança de acabar inaugurando uma usina nuclear, mais uma, a terceira, novamente sem um local adequado para fazer o depósito disso após 2020. Como a professora falou, a capacidade lá de Angra, ela consegue receber rejeitos até 2020. Houve um fato interessante divulgado na mídia, em 94, né? Foi a apreensão de 300 gramas de plutônio no aeroporto Franz Josef Strauss, em Munique, em 94. E isso foi logo depois do livro do Beck, né, de 86, e aí mostra que com o fim da União Soviética e aquela questão do que fazer com os materiais radioativos, os elementos radioativos, há indício de ter havido contrabando de materiais radioativos durante um bom período. Então essa apreensão de plutônio lá em Munique, em 94, é um desses indícios que geraram um aumento da insegurança do povo alemão. Por que a Alemanha está desativando os reatores? Não é só por causa desse evento de 94, por uma série de outras coisas que culminaram com Fukushima. Tá? Mas é um processo
cultural na Alemanha, que eles foram começando a observar que existem outras formas de gerar energia mais baratas do que a nuclear. E eles foram vendo, pô, isso é mais barato, por que a gente vai continuar insistindo na nuclear se existem outras técnicas mais baratas? E aí começaram a investir em eólica e em solar. E a Alemanha está com um parque eólico imenso e é atualmente o país que mais produz energia solar num preço mais barato do que a energia nuclear, atualmente. Mas existe uma estrutura já criada, né, de energia nuclear no mundo e que incorpora uma série de aplicações que não são apenas de energia elétrica. No Brasil, a energia elétrica ainda a fase nuclear é feita apenas por número 1 e 2, a gente vai ter a número 3 em breve. Então a gente tem uma outra coisa que é interessante, a reciclagem, que a professora comentou, do óxido de plutônio, mais ou menos natural, que é misturado e pode ser utilizado novamente, pode ser feita a reutilização disso. Isso é uma técnica muito usada lá na França e em alguns países, como a Inglaterra e Japão, só que ela é uma técnica um pouco mais cara, tá? Então é mais barato você utilizar o urânio natural do que você fazer esse reprocessamento. No Brasil, não existe, até agora, no momento, nenhum indicativo de fazer esse reprocessamento. Então, seria até interessante a gente comentar esse debate. Por que não reprocessar? Por que a França reprocessa, a Inglaterra reprocessa, por que os Estados Unidos não reprocessam? Que é o maior gerador de eletricidade. Claro que cada um tem suas razões e era interessante que a sociedade debatesse isso, que isso não ficasse apenas para os peritos, né, para os especialistas. Então, o que acontece? Os rejeitos, por não ter essa transparência no Brasil, eu acho que aumenta a insegurança e, com isso, essa percepção de risco fica ampliada. Um reator com uma capacidade de produção de 1.200 megawatts produz cerca de 265 kg de plutônio, 239 por ano, só que é um plutônio não bélico. Tá? Muita gente fala, então ele produz plutônio é bélico. Não, não é bélico. Tá? Então o plutônio que é produzido com energia nuclear, ele não tem capacidade de explodir bomba atômica, fica tranquilo, em operação normal. Contudo, se você pegar a produção de energia nuclear, o funcionamento do modelo nuclear e reduzir a sua atividade das barras lá, trabalhar ela em baixa atividade, aquela baixa atividade gerando baixíssima produção energética por um período de tempo, pode sim produzir um plutônio com uma outra característica. Então, existem toda uma série de monitoramentos que são feitos internacionais e também pelos países para que as usinas trabalhem de acordo com a sua finalidade, que é gerar eletricidade, e não de gerar um plutônio alterado. Então, o Instituto de Física da Unicamp projetou e construiu, que deve instalar agora em 2016, o primeiro detector de neutrinos do Brasil, que é muito interessante essa técnica. Ele é um detector que pode identificar se houver alguma irregularidade no funcionamento de Angra 2, esse detector do Departamento de Física da Unicamp vai identificar e a informação vai se tornar mais transparente. Então, é uma forma da academia estar acompanhando como está sendo feita a geração de energia de Angra 2. É bem interessante isso, porque gera transparência e possibilita um aumento de confiança da sociedade em relação à geração de energia. Campo Brigadeiro Veloso é uma área que está no estado de Sergipe. Ela pertence à Força Aérea Brasileira, fica no sul do Pará. Ela foi criada, apesar de ter sido criado o campo de pouso em 54, em 79 ele se transformou numa base de ensaio de armamento, artefatos militares, manobras da Força Aérea e de outras forças armadas. Havia indícios de um programa nuclear paralelo no meio militar, e aí houve muita pressão internacional em cima do Brasil no final dos anos 80, então Collor, assim que assumiu a presidência da República, ele foi lá nesse local, essa é a foto lá do poço, lançou uma simbólica radical lá e solicitou o fechamento do poço. Então, o Brasil, dali em diante, começou a defender a posição internacional de que não tem nenhum interesse em fazer esse programa paralelo voltado a fins armamentistas. E como a professora falou, somente com enriquecimento, provavelmente acima de 95%, que daria para fazer um artefato nuclear. Então a gente não tem
ainda uma estrutura para fazer isso. O Brasil, ele participou desse TNP, só que assim como a França e a China ratificaram em 92, o Brasil ratificou em 98, e o Brasil não aderiu ao protocolo adicional da IEA de 97. Tá? Então, as inspeções que são feitas no Brasil, elas têm que ser programadas. Não se pode fazer inspeção de surpresa no Brasil. Pelo menos foi isso que eu pesquisei, é isso, professor? Então, no Brasil, ele não prevê inspeções de surpresa da ONU. Então, para fazer uma inspeção no Brasil, os inspetores internacionais falam, olha, a gente vai tal dia, tal, aí o pessoal se programa e tal, ok, então pode ir. É assim que funciona no Brasil, mas não é só no Brasil, não. Vários outros países funcionam assim. Então, isso também gera insegurança social. Porque se não fosse nada para ser escondido, nada para ficar oculto, por que não deixar fazer a inspeção de surpresa? Aí tem uma questão técnica, patente, conhecimento, tudo isso, né, professor? Não é apenas a questão armamentista, e a gente entende também. E aí cada um quer segurar a sua tecnologia, como o caso de desenho, isso ficou bem claro. A nossa tecnologia é superior no mundo. Em E vários todo aspectos. mundo quer olhar o que a gente tem. Inclusive, isso é uma coisa interessante. Hoje, os Estados Unidos está procurando fazer uma tecnologia parecida com a do Brasil. E o Brasil, por sua vez, criou uma tecnologia derivada daqueles 3 alemães lá que eu mostrei na primeira slide, lembra? O Brasil começou a sua técnica lá daqueles alemães. E hoje em dia o mundo inteiro está usando aquela técnica que aqueles alemães, que foram os descobridores da fissão lá, e que ajudaram o Brasil lá no início, e que o Brasil se baseou, hoje em dia, os Estados Unidos estão querendo copiar. Então também tem isso aqui. Bem, no Brasil a gente continua com o programa nuclear militar, só que o nosso programa nuclear militar é para o submarino nuclear. Então, é uma miniatura do que é uma usina nuclear, tá? Só que com uma potência de 50 megawatts. Essa foto que eu coloquei aqui é o estaleiro de produção de submarinos. Isso é foto real, ele já está em construção, está com licenciamento ambiental do IBAMA, e já estão começando a montar submarinos. Eles começam a montagem na França, é uma cooperação com a França e continuam no Brasil. Esse mapa a professora já passou, então não vou repetir, mas eu queria ressaltar uma coisa que a professora não falou. Observe uma característica geográfica da localização das usinas. Raramente vocês vão encontrar alguma dessas usinas em lugares semiáridos. Todas elas estão ou na beira do mar, ou no litoral, ou próximo a rios. Por quê? Porque elas precisam de muita água para refrigeração. Então, num ambiente semiárido, no sertão do Nordeste, é mais complicado. Você tem que ter sempre um rio para poder fazer o circuito terciário. Lembra que ela mostrou que o circuito primário, tem o secundário, tem o terciário e não faz energia para o rio nem para o mar. Mas aquece um pouquinho, como a professora falou. Outra coisa interessante, a China, olha só, tudo no litoral. E a China tem rios também, mas no litoral se torna bem econômico, né? Você economiza, né? Reatores nucleares no mundo, né? Eu peguei os dados, professora, talvez fontes diferentes, né? Mas é parecido com o que a senhora botou, não difere muito não. 57 reatores comerciais já construídos em 31 países. Aproximadamente 17% da energia elétrica do mundo é nuclear. Isso em 89 havia 416 reatores. Em 2009, 441 em operação. Repare, houve um crescimento em 20 anos de 6%. O que é 6% para a fonte energética? É quase nada. Então, a energia nuclear de 89 a 2009 praticamente não cresceu no mundo. Cresceu só 6%. Se você pegar a matriz eólica, cresceu mais de 1000%. Solar, não sei quantos por cento. Hidrelétrica, uma quantidade enorme. A nuclear não está crescendo tanto. Por quê? Tem vários motivos. Talvez Chernobyl, depois Fukushima. Então, deve ter vários motivos. Mas também tem os econômicos, porque a cada acidente desse, novas medidas de segurança têm que ser colocadas e se torna cada vez mais caro você administrar uma usina nuclear. E aí por quê? Por insegurança social. Opa, então vamos botar mais um sistema redundante. Então cada vez se torna mais caro construir e operar as usinas. Em 2014, havia 32 usinas em construção, não sei, talvez agora mudou muito, porque algumas existem, os ambientalistas se organizam, embargam, eles existem, e outras aparecem. Então esse número flutua, tá? Então não é um número fixo, é um dado vazio. Contudo, existem outras em desativação até 2020, tá? Tem 3 grandes. E aproximadamente o crescimento continua baixo também. O crescimento da usina nuclear no mundo inteiro não está acelerado, não. De acordo com o Ortega, que cita Luma,
ele diz que a cada nova técnica mais complexa, você precisa fazer uma outra técnica para controlar aquela técnica que você criou. Então é técnica em cima de técnica, lembrando que Weber falou há 100 anos atrás. Então esse é um problema da gente. A gente fica refém de técnicas em cima de técnicas, e quanto mais técnica, mais distante, mais difícil para o saber leigo, para a população entender. Mais você vai precisar de um perito para traduzir aquilo para você, numa palestra, numa reportagem. Então, cada vez se torna mais difícil a comunicação. Então, Luhmann sempre reforça essa improbabilidade e dificuldade da comunicação. Reino Unido. Aí agora eu vou fazer um rápido comparativo para finalizar a minha apresentação. O Reino Unido, ele construiu 19 reatores comerciais e já desativou, já fechou 11. Entre 89 e 2015. Porque os reatores têm vida útil, né? Geralmente de 30 a 60 anos, dependendo do reator. Então, os mais antigos foram ficando com problemas e ficava tão caro você fazer reformas para aumentar a vida útil, falou, não, é melhor desativar. E foram desativando, então dos 19 já fechou 11. Estão com um projeto de fazer outros. Né? Desses 11 aí, a gente tem, em 2000, desses 11 tem 8 ativos. Né? Os 8 ativos, em 2014, 4 AGR e 1 PWR. PWR é o modelo que a professora citou, e o AGR é outro modelo que eles usam lá, outra forma de geração. É o mais moderno. É o mais moderno. Né? Então, em 7 locais. Então, são 8 reatores em 7 locais diferentes. E eles têm previsão de desativar outros 2, né, em 2019 e outros 2 em 2023. Então, dos 8 deles vão cair para 4. Aí estão com projetos de fazer modernos de outras formas e utilizando esse combustível reutilizado que a professora citou, que é uma técnica interessante que no Brasil não se feito, não se debate isso, que é usando combustível MOX. Né? Moratória na Escócia, isso é um problema. O movimento ambientalista na Escócia conseguiu aprovar no parlamento deles lá, eles têm um parlamento que é ligado ao parlamento britânico, e aí tem uma moratória para a construção de novos reatores na Escócia. Agora, existem lojas claramente na Inglaterra para tentar fazer com que o governo ele colabore em novos reatores, subsidiando ou os depósitos radioativos, ou com o preço da tarifa da quilowatt gerais. Então tem várias formas de subsídio para a energia nuclear, como tem na energia eólica, na energia solar, em todas elas. Né? O problema é o seguinte, o que os ambientalistas alegam? A energia nuclear é uma técnica dos anos 60 e 70, que vem sendo aprimorada, mas que a fase de subsidiar essa energia deveria ter sido lá atrás, 70, 80. E que agora não caberia tirar dos impostos do contribuinte para ficar subsidiando uma técnica que a princípio já estaria maturada. Então existe um debate se deve fazer mais subsídio ou não para a usina nuclear. E quando os governos falam que não vão dar subsídio, as empresas querem construir, saem daquele país e vão para o outro que quer dar subsídio. Então as empresas migram de um lugar para o outro. Né? Há essa tentativa de, opa, então eu vou tentar um outro que vai me dar um subsídio, que vai me dar uma tarifa melhor, ou que vai construir depósito para mim, depósito de energia para mim, ou que vai me ajudar de alguma forma. Isso não é só com energia nuclear, não. Isso acontece com qualquer geração de energia. Mas a energia nuclear, é claro que ocorre isso, né? E não é só na Inglaterra, não. A maioria dos países tem isso. Na França, como é que é a situação? É o segundo país com maior quantidade de reatores do mundo. Né? São 58 reatores em operação agora em maio, 56 agora em maio. 34 usavam urânio igual ao Brasil, natural, né, enriquecido, e 24 MOX, que é esse reutilizado aí. No final de 2000, olha só como que é a transparência desse assunto na França. Facilmente a gente encontra isso na internet, e aí pesquisando o mesmo assunto no Brasil, a CNE não divulga. Ou seja, não há uma proatividade de transparência no Brasil como há na França. Então lá eles dizem quanto que eles reprocessam, como que reprocessam, para onde vai. Então as coisas são mais claras na França do que no Brasil. E talvez por isso o brasileiro tenha tanta essa aversão e por isso a França tem tanta usina. Então isso depende de como o Estado se organiza para divulgar isso. Né? Então talvez o Estado francês tenha trabalhado melhor isso na sua sociedade. Então, a necessidade, né, de se melhore isso no Brasil. Em 2015, lá na França, apesar dessa maior transparência, eles perceberam que esses 85% que eles tinham já caiu para 77%. Então, hoje a matriz energética francesa é 77% nuclear. Mas eles querem diminuir essa dependência nuclear e baixar para 50%. Então, já está aprovado pelo Congresso francês
que eles podem até construir novas usinas, mas vão desativar outras, e daqui a um tempo, em 2025, a ideia deles é cair a matriz energética deles de 77% nuclear para 50% nuclear. Isso já foi aprovado pelo Congresso francês. Porque eles querem diversificar, introduzir técnicas mais baratas. Então, a solar na Europa, ela está mais cara que a nuclear ainda. Em alguns lugares já começa a ficar competitiva. A eólica já está mais barata do que a nuclear na maior parte do mundo. No Brasil, em 2011, ela começou a se tornar a segunda mais barata de energia. A mais barata ainda é a hidrelétrica, o segundo lugar é a eólica. E a eólica tem um apelo social interessante e não tem esse risco da nuclear, né, que é tão dificultoso você instalar uma nuclear, porque a eólica não tem essa questão de rejeito, de vazamento, e quando você instala o parque eólico, a pessoa lá do sertão que deixa de instalar, ela recebe em média R$ 2.300 por mês de royalties da empresa que instalou a torre na terra dela. Então o cara lá que morava na área rural e passando seco e tal, e vem um parque eólico que começa a instalar as torres lá, ele recebe uma mensalidade, um aluguel das terras dele, ele continua tendo a terra para plantar e colocar os bois dele, em volta da torre tem um raio, um período de segurança, que ele não pode entrar. Então a terra é alugada, a terra continua sendo dele, mas ela tem um contrato de aluguel de 20 a 25 anos. Isso tem gerado renda no sertão. Então muita gente tem apoiado a energia eólica no Brasil socialmente por isso também. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque ela acaba gerando um bônus para aquela população que aluga suas terras para colocar as torres de geração de energia. A Alemanha agora. A Alemanha é um caso particular. Como eu falei, já há algumas décadas eles têm essa questão do risco, tem o BEC, que foi citado aí pela Mayara, e tem outros que trabalham essa questão de risco lá. 36 reatores foram construídos, em 2006 havia 17. Então, ou seja, há pouco tempo atrás, 2006 são 10 anos atrás. Há 10 anos atrás tinham 17 reatores funcionando e geravam 26% da eletricidade do país. 8 deles foram paralisados após Fukushima. Porque deu a unidade de Fukushima, resolveram, vamos fazer uma investigação na segurança dos nossos, vamos parar imediatamente 8. Pararam 8. E um foi paralisado totalmente agora em 2015, ano passado. Então ainda tem, agora em 2016, 8 funcionando. Só que eles montaram um programa de desativação gradual. Por quê? Eles fazem com que, à medida que forem construindo eólicas ou solares, eles vão gradualmente desligando as nucleares. Então o cronograma deles é assim, como é que eles usam o rejeito? Mensal, deu vazamento, não foi noticiado na mídia já esse problema. Eles não conseguiram achar uma solução que eles julgam economicamente compensatória. Eles acham mais barato fechar as usinas nucleares e construir eólicas do que continuar construindo nucleares e gerando toda uma dificuldade de rejeitos, de onde botar os rejeitos. Bem, em 2014, a nuclear caiu para 17%. Então, que era 26% da matriz energética, agora está 17% em 2014. Mas como desligado em 2015, já caiu. Deve estar de 15% a 16%. E a gente até 2022 tem um planejamento de fechar todos. Em compensação, a wind, né, que é o vento, que era 3%, foi para 9% e continua crescendo no ritmo acelerado. Agora, em 2015, o Brasil conseguiu também implementar a energia eólica e aumentar o seu parque eólico no ritmo mais rápido até do que da Alemanha. Então, a gente cresceu 60% da energia eólica em um ano. Lembra que eu falei que a energia nuclear em 20 anos cresceu 6% no mundo? No Brasil, a energia eólica em um ano, só em 2015, ela aumentou 60% em um ano. A expansão do parque eólico. Claro que tem impacto ambiental também, tá? Mas muito mais reduzido e não tem a questão de rejeitos em relação à nuclear. O problema é o espaço. Enquanto a nuclear pega um pedaço pequenininho, a eólica precisa de uma área grande e tem a poluição visual, tem o espaço, são outros impactos. Tudo tem impacto, tá? A gente respirar aqui tem impacto, tudo tem impacto. Mas tudo é relativizado. A solar na Alemanha está crescendo muito, 6,2%. Tá? O lugar que mais tem sol é o sul da Alemanha. E o lugar do sul da Alemanha que tem mais sol, mais quantidade de sol por ano, tem menos sol do que o lugar que tem menos sol no Brasil por ano, que é na Santa Catarina. Então o lugar mais sombrio do Brasil que tem, que é a Serra de Santa Catarina, tem menos sol do que o lugar que tem mais sol no sul da Alemanha. E lá é economicamente viável. Tem mais sol. Só para vocês terem, tem mais sol. Só para vocês terem uma ideia, que em qualquer lugar do Brasil vai ter viabilidade para energia solar. Qualquer lugar. Isso não é dados apenas científicos, é dados da EPE, da Empresa de Pesquisa Energética do Governo Federal.
Então ela identificou, fez o mapa de energia solar e o mapa de energia eólica, tem viabilidade de energia solar para o Brasil todo. Agora, ainda por causa da escala, não é produzido em escala comercial isso, então por causa da escala não é economicamente viável. Não é que seja viável, já é viável, eu vou mostrar para vocês no final. Já está otorgado 2.600, 2.300 megawatts de energia solar no Brasil, agora nos últimos 2 anos. Tá? Então já é economicamente viável. A gente tem otorgado de energia solar mais do que energia geográfica e 2 litros. Só que ainda vai construir, isso é outorga aqui. E energia eólica no Brasil já chegou a 9 GB, 9 gigawatt. Então fechando aqui, Estados Unidos é o maior gerador de energia elétrica, tem 182 reatores construídos. Em 89 tinha 104 e em 2014 caiu para 99, eles foram fechando. Desses 99 eram 65 pressurizados e 34 boiler. Boiler water header. É um outro sistema de produção. Eles produziram 98,6 GB, equivalente a 19,47% da eletricidade no país. Em 2015, 5 reatores em construção. Início de operação previsto para 2020. Então, está construindo lá, mas no ritmo lento. E o cronograma de desligamento de outros reatores, principalmente depois de Fukushima e depois do seguinte problema, barateamento do gás das térmicas. Lá eles encontraram muito gás de rocha, chamado shale gas. E esse gás está num preço muito barato. Então, estão fazendo muitas usinas térmicas a gás lá que conseguem produzir eletricidade num preço muito mais barato do que a nuclear. Então, está ficando difícil a competitividade da nuclear nos Estados Unidos se comparada à termoelétrica a gás. Então, está dificultando a evolução das novas usinas nucleares dos Estados Unidos. E aí, claro que eles estão tentando reverter isso e baratear o preço, mas não se sabe como é que vai ser. A gente tem um reservatório de rejeito, né, e o Camargo, que também foi citado na outra apresentação. 9 dos 50 estados criaram a moratória para as usinas nucleares, então nos Estados Unidos está proibido de você instalar por determinação legal lá, política, né, em 9 estados. Desde 2011, eu falei daquilo do preço do gás, de 2015 a 2040. A mesma coisa que a França fez, os Estados Unidos fez. O Congresso americano e o Planejamento Energético americano estabeleceu uma meta de reduzir 19% a matriz energética nuclear para 15% até 2040. Então, eles preveem que o crescimento nuclear vai continuar baixo e que a gás, a eólica, a solar, as outras vão crescer numa velocidade bem maior, fazendo com que o percentual da matriz nuclear caia de 19% para 15%. Então, existe, apesar disso, lobby no Congresso americano para que o governo americano patrocine, financie e apoie construção de depósitos e várias outras formas de subsídio para fomentar a construção de novos reatores. Prognóstico no Brasil. Já passou, né? Já passei. Então, faltam 20. Só faltam... Brasil. A gente tem um problema da falta de comunicação. A gente tem aí o programa militar nuclear continua, a Marinha do Brasil, fabricando lá seu reator submarino. Não é tão divulgado também, existe a dificuldade de informação a isso. A gente tem informações no Brasil que são classificadas em 3 formas: sigilo confidencial, secreto e ultra-secreto. Em 2001 foi criada a Lei de Acesso à Informação, que classifica isso. Então, muita coisa que acontece no Brasil, inclusive dá para você renovar a ultra-secreta por uma vez. Então, coisas que aconteceram no Brasil nos anos 80 podem ter o sigilo de 25 anos e ser renovado por mais 25 anos. E só quando a gente estiver já mais idoso, quem viver, vai conseguir saber algumas coisas que aconteceram nos anos 70 e 80, antes do Brasil assinar aquele acordo de não proliferação de arma nuclear. A gente não tem certeza sobre isso porque é classificado e não tem acesso. E em todo o Brasil existem leis que protegem a técnica e protegem essas informações, e o Brasil tem essa lei. Improbabilidade de comunicação novamente no mundo. Tá? Isso não é uma característica só do Brasil, não. O Brasil não tem esse debate do NOx, do reuso do rejeito. Então, isso talvez dificulte uma perspectiva de aumento aí do parque de geração nuclear, de criar novos lugares, novas usinas.
A gente não tem no Brasil um debate sobre a viabilidade econômica e ambiental adequada da energia nuclear, então isso é pouco debatido. Recentemente está começando a se debater isso em assembleias legislativas, em Sergipe, em Alagoas, em outros lugares, mas isso ainda é pouco em relação ao que se faz na Europa, em outros países. Então a participação social lá é muito mais intensa, muito mais enganjada. As pessoas aqui, ou elas criam um bloqueio, igual a professora falou, eu sou contra, não quero nem saber. Isso existe. E outras pessoas vão para debater, mas muito poucos. Então, como a professora participou de debates aqui, né, e vê que realmente é pouca gente que se interessa, até mesmo para conhecer. É importante a gente conhecer para poder argumentar. Porque só falar que é contra, ou só falar que é a favor, sem poder entender as coisas, fica difícil. Né? É importante as pessoas pesquisarem e debaterem. E uma coisa interessante que a professora citou é que lá no Japão existe o projeto Kumatori, que é a construção de um reator subcrítico capaz de diminuir também a vida, né, através de um acelerador de partículas. Então, isso é bem interessante, essa técnica. Então, nada pode nos dizer que é impossível de esses rejeitos não serem tratados. Dá para tratar sim, existe essa possibilidade que a professora citou. Então, existe, como a contingência é algo que é assim, mas poderia ser diferente, como o Prusek comenta. O que é a definição do Prusek? Contingência é algo que é necessariamente assim, mas poderia ser diferente. Então, atualmente, a situação nuclear no Brasil é assim. Não tem transparência adequada, tem uma série de questões, tem multas e tal, e tem uma série de problemas. Mas pode ser diferente. A gente tem coisas nucleares, uma sendo construída, querem fazer mais 4, não sei, será que vai parar a empresa, vai fazer mais 4, mais 6, mais 8, ou vai estabilizar no futuro? Tem que ser debatido isso. E por fim, esse é o último, a transparência. Ontem eu entrei no site da... hoje de manhã. Eu entrei no site da ANEEL para ver como é que está a situação de eletricidade no Brasil. A ANEEL atualiza isso frequentemente. A primeira tabela, ela diz o quanto que a gente tem de matriz energética de cada fonte. Então, hoje, de acordo com a ANEEL, a gente tem 61,2% da eletricidade do Brasil produzida por usinas hidroelétricas. A gente, em segundo lugar, tem 27,55% por termoelétricas. A gente tem agora, já em terceiro lugar, isso